Amém. 103 anos da Reforma Protestante, né? Nós podíamos fazer uma série lembrando todas as grandes doutrinas da Reforma, mas pensem, o que mais tem acossado a igreja em nossos dias, mesmo as igrejas que nós poderíamos dizer mais comprometidas com a palavra de Deus, ou com as grandes doutrinas trazidas na Reforma, nós precisamos recuperar desesperadamente uma palavra no nosso mundo. Nós vivemos num mundo pós-cristão. Nesse sentido, é um mundo muito diferente do que Lutero viveu. Nós vivemos numa cultura pós-cristã. E essa cultura, ela quer redefinir todas as coisas. E, desgraçadamente, muitos cristãos deixam ela fazer isso. O que faz o cristão perder contato com a realidade bíblica, porque a realidade que está sendo colocada diante dele não é mais a realidade, e ele não consegue mais ver as coisas como o mundo à sua volta não pode ver. E o mundo pós-cristão, a coisa que mais é banida desse mundo é o pecado. Nós praticamente vivemos num mundo sem pecado, porque nós deixamos o humanismo definir pecado, e é óbvio que o humanismo não acredita em pecado nenhum, não é? E o primeiro humanista nessa terra não foi um homem, foi uma serpente. E a gente sabe, por acaso no domingo passado nós estávamos falando a expressão, não é, Sicut erat Dei, vocês serão como deuses. Ou essa mesma serpente humanista, né, ela foi a primeira pregadora universalista. Ela disse assim: o que? Deus disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer se vocês comerem. Não vão, Deus é maravilhoso, não vai morrer. Não, pelo contrário. Então a nossa maior necessidade é recuperar a palavra pecado. E nós estamos perdendo essa palavra porque nós perdemos a realidade do pecado. Outro dia alguém falou para mim assim: pastor, eu estava tão angustiado, estava vivendo uma vida tão angustiada, porque eu não conseguia viver uma vida de meditação na palavra de Deus, e eu não conseguia, e eu estava angustiado. Eu falei: é uma boa razão para se estar angustiado, não é? Deus disse que os homens regenerados têm prazer na lei do Senhor e meditam nela. Deus disse que nós somos santificados pela palavra. Alguém que não tem prazer, nem consegue meditar na palavra, tem todas as razões do mundo para estar realmente muito preocupado. Não é a descrição que Deus faz de um homem assim, regenerado. Mas a pessoa disse: mas graças a Deus agora eu não estou mais assim com essa angústia. Eu falei: que bom, né? Pensei: olha, agora as coisas melhoraram. E a pessoa disse: porque eu acabei procurando e eu fui diagnosticado com déficit de atenção. Então agora eu descobri porque eu não consigo meditar. Eu tenho déficit de atenção. Você vê? Agora essa pessoa está tranquila. Ela não vai mais meditar na palavra de Deus. Ela não vai ser santificada pela palavra. E ela não se parece com a pessoa do Salmo que Deus disse que antes tem seu prazer na lei do Senhor. Agora ela está livre, porque ela tem déficit de atenção. Ela tem essa coisa. Ela é só doente. Ela vai ser um cristão que não precisa da palavra de Deus. E tudo bem, porque ela tem déficit de atenção. Você vê, essa pessoa nunca mais vai tratar o pecado dela como ela deve tratar. Ela nem acha mais que é pecado não ter prazer na palavra de Deus. Ou ela acha que ela se sente totalmente livre das disciplinas de se meditar na palavra de Deus. Não é? É um prazer e é uma disciplina. Para um sermão ficar pronto leva 2, 3 dias. Mas agora eu estou livre de meditar, porque eu tenho déficit. Então simplesmente eu posso agora viver assim, eu estou agora tranquilo. É isso que acontece, queridos, quando você deixa
o humanismo definir, redefinir o pecado, não vai sobrar nada. Você vai ter uma síndrome, um déficit, uma síndrome operando para cada coisa. E você vai ver que você é uma pessoa cheia de doenças da sua alma. Todas elas te deixam livres de tudo que a Bíblia dizia. Então, a maior necessidade que nós temos, quando pensamos nesses 503 anos da Reforma, é recuperar a palavra, por exemplo, o pecado. Você vê, Lutero pregava e alguém disse para ele: por que você prega o Evangelho todas as semanas para nós? Porque vocês esquecem todas as semanas. Os apóstolos ainda estavam vivos e todo tipo de erros doutrinários estavam na igreja. Eles, em vez de falar com as pessoas hoje que aquelas doutrinas não eram fundamentais, que eles podiam continuar vendo daquele jeito, eles falaram para a igreja dos Gálatas: quão depressa vocês saíram do evangelho para um outro evangelho? Esse evangelho não é o evangelho, não salva ninguém, é uma farsa, é uma mentira, é um engano. Então hoje nós estamos perdendo num mundo como o nosso completamente sequer a condição de se ver como nós somos, porque nós temos um diagnóstico para todas as coisas que desonram Deus em nossas vidas. E é óbvio que se uma serpente fosse falar com Eva, não falaria para ela que aquilo era um pecado horrível. Ela encontraria uma outra forma de descrever aquilo que Deus descreveu de uma outra maneira. E ela fez isso. O que? Vocês vão morrer? Não. Vocês vão ser como Deus, como deuses. Você vê, é a descrição da mesma coisa. Deus descreveu de um jeito, alguém está descrevendo de outro. Deus disse que os filhos dele vão ter prazer em sua palavra e vão meditar nela e vão ter a disciplina de se voltar para ela. Mas outra pessoa me disse que eu não preciso fazer mais nada disso porque eu tenho déficit de atenção. Eu não consigo também ficar muito tempo parado meditando porque eu sou hiperativo. Então, o que essa pessoa não entende é que o pecado não vai parar nunca. Ela acha que enganou o pecado com um diagnóstico, mas o pecado não vai parar, queridos. O pecado irá destruir sua vida. Sem a palavra ela não tem nada. Ela não vai ter santificação, ela não vai ter conhecimento de Deus, ela não vai nem ver quão escuro é a vida dela agora. Até nos regenerar, Deus faz pela sua palavra. Então Jesus disse, quando fala sobre o pecado, ele disse que o pecado, há muitas metáforas na Bíblia para descrever o pecado, porque o pecado é uma coisa multifacetada no nosso mundo. Mas em Marcos 7, 25, Jesus diz assim: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para darem um sinal para ele. Mas mostrar um sinal. E suspirando profundamente em seu espírito, você vê isso, suspirando profundamente, cansado de homens como os fariseus. Os fariseus, queridos, vamos dar um crédito a eles. Eles, às vezes, parecem melhores do que muitas pessoas hoje, não é? Porque muitas pessoas hoje têm uma definição de salvação muito baixa. Eu vejo as pessoas discutindo essa semana: não, se a pessoa acredita que Cristo morreu na cruz e na Trindade, ele acreditou no Evangelho e está salvo. Olha, se essa é a definição que essa pessoa tem de fé salvadora, me desculpe, todos os cristãos no Ocidente acreditam que Jesus morreu na cruz e na Trindade. Raramente você vai encontrar um cristão católico, ortodoxo, grego, ou qualquer outra denominação que você queira dar a um cristão no mundo, que não acredite que Jesus morreu na cruz e na Trindade. Vai ser poucos que vão estar fora dessa definição de salvação. E, sinceramente, era quase inútil todas as cartas dos apóstolos se eles tivessem uma definição como essa. Mas dê um crédito aos fariseus. Os fariseus, eles, vamos admitir, eles têm uma péssima reputação. Você vê que Jesus respirou fundo ao falar com eles, querendo um sinal, se ele era realmente o Messias. É um suspiro de cansaço, né? Assim, mas não é de cansaço, é de cansaço de ver a dureza. É igual a pessoa feliz, porque não tem que mais meditar na palavra de Deus, porque tem déficit de atenção. Os fariseus, olhe para eles acreditavam que havia um só Deus. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam firmemente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles liam a Bíblia todo dia. Eles acreditavam que Deus era o Criador do mundo. Eles não eram como grande parte
das pessoas. Eles criam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam na revelação de Deus no Velho Testamento. Eles acreditavam que todo o Velho Testamento era a palavra de Deus. Eles não tinham nenhuma dúvida disso. Eles acreditavam totalmente nisso. Os fariseus acreditavam que havia um céu e um inferno. Eles acreditavam que tinham pecados. Os fariseus, eles acreditavam que tinham pecados. Eles só acreditavam, tinha uma doutrina defeituosa, é o que a gente ia dizer, né? Só tem um pedacinho. Mas eles acreditavam, eles participavam dos sacrifícios. O bode expiatório. Eles acreditavam na lei, na propiciação. Acreditavam em todas aquelas coisas. Eles acreditavam que Deus era santo, santo, santo. Eles acreditavam. Eles, a Bíblia diz, Jesus disse que atravessavam mares para pregar que Deus era essas coisas. Eles eram, então, nós podemos dizer, missionais, né? Eles pregavam, eles iam. Só que Jesus disse que eles atravessavam o mar para pregar, e quando as pessoas se convertiam ao que eles pregavam, as pessoas se tornavam 2 vezes filhos do diabo. Mais filho do diabo do que era antes de ouvir a pregação deles. Eles usavam seu dinheiro no que eles criam ser a verdade. Eles não ficavam, eles davam dinheiro, porque eles acreditavam que aquilo era a verdade. E eles gastavam tempo estudando as Escrituras. Em vez de os fariseus dizerem que eles tinham déficit de atenção, eles gastavam a maior parte do tempo deles lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. Pense no maior fariseu que você conheceu. Nem já que na maior parte das vezes nós estamos diante de vários fariseus hipócritas, mas o maior fariseu que você conhece é o apóstolo Paulo, e ele era tudo menos hipócrita no que ele acreditava. E eles gastavam tempo estudando, em vez de dizer que eles tinham déficit de atenção e eram hiperativos e não conseguiam estudar a palavra de Deus. E eles tinham um zelo sem conhecimento. Paulo, quando fala dos companheiros dele, judeus, e dos amigos dele, fariseus, ele diz: eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus sem conhecimento e que eles estão perdidos. Ou seja, seja sincero, não é ruim. Muitas coisas, quando nós olhamos para os fariseus, eles parecem estar melhor do que muitos cristãos da nossa geração mergulhados na mais profunda futilidade. Deus não parecia ser muito fútil quando as pessoas olhavam para ele, mas você vê. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para lhes dar um sinal, e suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: por que essa geração me pede um sinal? Em verdade eu vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado, e eles se esqueceram de levar pão. No barco não tinham consigo senão um pão. Todo mundo lá no barco, né? Mas um pão só, tu vê? Ia ser um lanche pobre. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. E a Bíblia diz que eles começaram a conversar uns com os outros, e é porque a gente não tem pão. Quem está falando isso? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que vocês arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Então, o que há de errado com a raça humana? Porque nós somos capazes de todas as coisas que nós somos capazes. O homem não pode lidar com isso, nem a igreja, não é? Nós pegamos o mundo e deixamos eles definirem para nós o que é a alma, quais são os problemas da alma. A gente não consegue meditar na Bíblia e a gente deixa uma pessoa ímpia dizer que é porque a gente tem déficit de atenção. Então a gente fica em paz. Fica em paz. Cada pecado a gente deixa algum ímpio dar um outro nome para nós. É óbvio que logo chegará o tempo, a Bíblia, por exemplo, a nossa cultura quase chama de toda depravação sexual de amor. Você vê? É amor. Amor é uma coisa boa. Então, eu não estou em nenhum tipo de depravação pessoal, porque eu fui num lugar e aquela pessoa diagnosticou isso como amor. Está tudo bem. Então nós temos a resposta, ou da Bíblia ou do humanismo secular, e não importa se é a sociologia, a antropologia, a psicologia ou variantes, qualquer filosofia. Quando a Bíblia diz que algo é pecado, e isso não importa a opinião de ninguém.
nem a minha, nem a sua, e também, é óbvio, nem a da serpente. Você pode ouvir a serpente, Eva ouviu, mas você viu que isso não funcionou. O fato da serpente dar outro nome ao que eles estavam fazendo, dizer que seria diferente, não foi diferente. Deus perguntou assim a Eva: vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? Eu sei que Eva respondeu igual essa pessoa vai responder para Deus um dia. Eva respondeu assim: a serpente, ela me falou. Essa pessoa vai dizer assim um dia para Deus: eu nunca li a sua palavra, porque essa pessoa aqui, estou até com o nome dela aqui, o cartão, ela me disse que eu tinha déficit de atenção. É por isso. Então não tinha nenhum prazer na sua palavra, nem lia. Eu ficava fazendo outras coisas. Então, o pecado, ele tem muitas faces. Você pode dar o nome que você quiser para eles. Mas se nós não recuperarmos essa palavra num mundo como o nosso, no mundo pós-cristão, você não tem como entender mais nada a respeito da vida espiritual, nem da vida no mundo. E você vê que aqui Jesus disse para os... Jesus respirou fundo, olhando para aqueles homens que pareciam liam a palavra pra caramba, pregavam, acreditavam em Deus, acreditavam que Deus criou o mundo, acreditavam que os sacrifícios e o sangue derramado, confissão de pecados, Deus perdoava, acreditavam que Deus era santo, acreditavam em tudo que Moisés tinha falado e acreditavam que eram filhos de Abraão, acreditavam em um monte de coisa esses fariseus. Mas Jesus teve que respirar e dizer: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. O que a pessoa me disse, quando a pessoa me disse que ela só tinha um déficit de atenção e por isso ela já agora estava em paz por não poder ficar com a palavra de Deus, essa pessoa pensa que esse pecado vai ficar lá, assim. Você deu um novo nome a ele e ele vai ficar quietinho lá. Mas é óbvio que não vai. Há um médico britânico, um psiquiatra aposentado, Theodore Dalrymple, e ele é um psiquiatra famoso e agora já não está mais, medicando, está com 60 e poucos anos, quase 70 anos de idade, e ele também é um grande escritor. E ele trabalhou em muitos países pobres, miseráveis, na África, mas também trabalhou nos bairros mais sofisticados de Londres como psiquiatra. Então ele disse que conheceu os homens na mais profunda miséria e conheceu os homens na maior riqueza, num dos países mais ricos do mundo e cultos. E antes da sua aposentadoria, em 2005, ele trabalhou também, durante um tempo, num hospital penitenciário, como psiquiatra. E todas essas coisas, ele não é cristão, não é? E ele escreveu um ensaio em que ele disse que, quando ele começou a sua vida de psiquiatra, ele acreditava na bondade da humanidade. Mas ele disse que viveu e cuidou de pessoas em países pobres, dirigido por ditadores brutais, e as pessoas faziam coisas terríveis. Ditadores que massacraram pessoas e foram alvo da maldade generalizada. E ele pensou: é por isso que essas pessoas são capazes de fazer essas coisas, porque quem vive numa coisa dessa, Mas ele disse que gradualmente ele foi mudando de ideia à medida que os anos da vida dele como psiquiatra passava. E ele diz assim: talvez a característica mais alarmante desse mal por baixo do coração de todos nós, enraizado no íntimo do homem, é que ele é endêmico, ele está em todo mundo. Eu descobri que ele não está na África, em quem sofreu muito. Ele não está só nos presídios. Ele está nos bairros mais sofisticados de Londres. O que faz estar tão próximo da concepção do pecado original é que ele é espontâneo. Ninguém força o ser humano a ser assim. Ninguém obriga as pessoas a cometer essas coisas. Então, Dalrymple diz que ele podia
compreender inicialmente em quem viveu em determinadas situações horríveis, que essas coisas estivessem lá, mas ele disse que quando conversou com as pessoas mais sofisticadas e ricas de Londres como psiquiatra, descobriu as maldades e as mesmas coisas, e com o passar dos anos, ele diz: isso é endêmico, isso está em todas as pessoas, está em todos os lugares. E ele disse: quanta maldade, como psiquiatra, quantas vezes as pessoas conversando comigo fizeram coisas horríveis que ninguém sabe, e quantas vezes elas não fizeram, mas tiveram vontade, então elas contaram lá, né? Elas tiveram vontade, elas só não fizeram porque eles tinham medo da lei, tinham medo de alguma coisa, medo das consequências. E ele diz: nunca mais, ele escreve, eu vou ser tentado a acreditar na bondade fundamental do homem, ou que o mal é algo excepcional, ou periférico, ou alheio à própria natureza humana. O nome desse artigo dele, Nossa Cultura e o que Restou dela. E há um outro homem que leciona na Universidade de Columbia e foi professor de Harvard durante muitos anos, Andrew Delbanco, e ele coloca dessa maneira, é outra pessoa que não é cristã, mas ele diz assim: um abismo se abriu na nossa cultura, entre a visibilidade do mal e os recursos intelectuais disponíveis para lidar com ele. E o que ele diz no livro é que se você se livrar da ideia, além dos traumas, dos problemas, das situações sociais, enfim, se você se livrar da ideia de algo que é imaterial, não é? E se você pensar no ser humano só como material, e não há nada espiritual, não há nada que você possa realmente chamar de pecado, e você falar sobre o homem só em termos de biologia, psicologia e sociologia, então você não tem como lidar com o mal no mundo. Ele diz, em outras palavras, estamos evoluindo, as pessoas dizem, então a nossa biologia vai melhorar e as coisas vão funcionar, e nós éramos apenas animais há muito tempo atrás, e em nós ainda há aquela violência, ainda há aquelas coisas que vão passar. Ele diz, ou você pode tratar tudo como emoções reprimidas, dramas passados, ou você pode dizer que tudo é uma questão de privação econômica e uma questão social. E Delbanco diz, eu posso mostrar-lhe pessoas após pessoas que vão mostrar a você com a vida delas que essas teorias todas falham. Está vendo? Agora você tem um grande intelectual e você tem um grande psiquiatra, e essas teorias falham porque elas não são verdadeiras. Nós somos realmente maus. E a pior coisa que a nossa cultura faz, por ela ser pós-cristã, é dar outro nome à maldade do homem. Você vê que a maior parte dos cristãos estão loucos que alguém dê outro nome. Tão louco que alguém diga para nós, no nosso ambiente, que não meditar na palavra de Deus não é um problema, porque você tem um déficit. Você é um pobre coitado. Dostoiévski, um dos maiores escritores, filósofo, jornalista russo, é um dos mais inovadores artistas de todos os tempos, quando ele surge. Ele diz que você pode falar, bem, é biologia, a razão por que fazemos as coisas que estamos fazendo é que temos evoluído a partir dos animais, é claro, os animais são agressivos. Então, os irmãos Karamazov, um livro famoso, de 1879, um dos mais famosos, Dostoiévski, ele diz assim, as pessoas falam, às vezes, de uma crueldade bestial, animal, não é? Mas isso é uma grande injustiça e insulta os animais. O tigre apenas persegue a presa e se alimenta. E isso é tudo que ele pode fazer. Ele nunca pensaria em pregar essa pessoa pelas orelhas. Ele nunca sente inveja. Ele nunca faz o que faz só por orgulho. Ele nunca tem sadismo, mesmo se ele fosse capaz de fazê-lo. Ele está dizendo o seguinte, é simplesmente absurdo você pegar a maldade do coração humano e dizer que isso é porque ele ainda tem algo dos animais. Os animais não têm isso.
Ódio, orgulho, sadismo, depravação, não tem. Maldade, inveja, não tem. Então, em face do mal, toda essa teoria tentando explicá-lo, além do que nós temos, é por isso que Jesus suspirou, cuidado com o fermento dos fariseus. Você pode pensar que você pode redefinir um pecado e ele vai ficar quieto lá, não é? Mas você vai ser como Saul, sabe? Saul viveu em negação a vida inteira. Saul nunca enfrentou o fato de que ele tinha era ciúme, orgulho, inveja de Davi. Ele sempre preferia encontrar um problema nas outras pessoas, em Davi, no seu filho Jonatas, nas pessoas. Em nenhum momento você vai ver Saul enfrentando a sua própria maldade. Ele sempre tinha outros nomes para aquilo. Se você não compreender a doutrina do pecado, você não vai ser capaz de lidar com nada na sua vida, porque o mundo está coberto de pecados. Por outro lado, se você não entender a doutrina do pecado, você não vai ser capaz de compreender a glória do amor de Deus, que propicia pecados. Deus não propicia déficit de atenção, não é? Você nunca vai ser invadido ou ficar maravilhado com o amor que excede todo entendimento. Você nunca vai ser constrangido porque um morreu por todos, ele tomou os meus pecados. Você não vai. Se você não tem a definição bíblica de pecado, isso nunca vai se transformar numa alegria indizível e cheia de glória no seu coração, porque não é nada grande o que Jesus fez. Tudo se perde, não se perde só a capacidade de compreender a vida, mas de compreender o Salvador, de compreender todas as coisas. Se você não tem esse tipo de poder, de alegria indizível, é óbvio, eu acho que a maior parte dos cristãos não tem alegria nenhuma mesmo. Eles acham que eles foram salvos de algo tão pequeno, porque eles seriam felizes, não é? É difícil você ver alguém resmungando para você, o que é, rapaz, você está arrasado. Não, mas sabe o que acontece comigo? É que ontem eu fui curado de câncer. Então, não, mas eu estou com a unha encravada. Meu Deus, a minha unha está encravada. Você já viu isso? Uma pessoa que foi curada de câncer não está nem aí se a sua unha está encravada. A pessoa está cheia de felicidade. O câncer é tão maior que uma unha encravada. É tão ridículo chorar no mesmo dia que eu fui curado, recebi, que eu estou curado de câncer, chorar porque minha unha está encravada. É tão ridículo. Ou a pessoa fala, recebeu a notícia que está curada de câncer, mas está arrasado, quer morrer. Por quê? Porque eu fiquei careca para ficar curado. Olha que terrível. Você nunca viu alguém assim? A pessoa foi curada de câncer, o cabelo vai crescer depois, ou se não crescer, usa outra coisa. Mas é óbvio que um cristão que não vê o pecado como ele é, não pode ver essa grande salvação, não pode ter alegria, ele está sempre preocupado com coisas fúteis. Se você não tem alegria, se você não está transformado pelo conhecimento do amor de Cristo, é porque você não sabe a gravidade do seu pecado, nem sabe o que Jesus de fato experimentou na cruz em ira infinita. Essas palavras não querem dizer nada para você. Ser livre do que ele teve que suportar não te faz feliz. Porque o que ele teve que suportar não é real para você. Essa é a principal razão. Dorothy Sayers foi uma renomada escritora inglesa de poemas, mas ela também é famosa por histórias de detetives, sabe, como Sherlock Holmes, assim, não é Sherlock Holmes, mas é o mesmo tipo de história. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, porque ela tem em vários livros dela, um aristocrata inglês, que é um detetive assim, brilhante, Lord Peter Wimsey. Mas ela também é considerada uma das maiores... por exemplo, a melhor tradução para inglês de A Divina Comédia de Dante é dela. Ela é considerada em história clássica, em romances clássicos, uma grande autoridade, além de ter se tornado famosa escrevendo isso. E no livro dela, ela Credo, o Caos,
ela faz uma reafirmação do básico do cristianismo, tipo assim, cristianismo puro e simples, não é? Do C.S. Lewis. Ela pega o credo apostólico, o credo de Niceno, de Atanásio, e em seu livro, então, Credo ou Caos, ela coloca isso lindamente, ela resume a coisa toda. Ela diz que se você não entender o pecado, se você não ver a gravidade do pecado e a profundidade do pecado, você não pode ser nem pessimista, nem otimista o suficiente para lidar com a vida. Você não pode ser nem uma coisa nem outra. E ela diz, é bastante desastroso pensar a ideia que muitos têm do cristianismo, é uma ideia totalmente irreal. Uma espécie de viver em outro mundo idealista que sugere que nós somos bons e se nós formos bons nós seremos felizes. Pelo contrário, é ferozmente, duramente realista o cristianismo e insiste em que, de fato, você não pode ser bom, você é mau e você não pode ser feliz, mas que há certas conquistas eternas que fazem até mesmo a felicidade ser olhada nesse mundo como um lixo. Ou seja, isso é cristianismo, é algo tão superior que faz até mesmo você, ao mesmo tempo que não tem nenhuma ilusão de que você é bom, ou seja, te conecta com a realidade, ao mesmo tempo é tão grande o que ele faz, que faz a maior felicidade que o mundo já conhecer parecer lixo para você, perto daquilo que você tem em Cristo. Então ela está dizendo que, por um lado, se você acredita que a razão pela qual as pessoas fazem as coisas que elas fazem é por causa do mau condicionamento social, ou da evolução, ou das emoções reprimidas da psicologia, se você não entender a doutrina do pecado, você nunca vai ser capaz de lidar com a vida como ela é. Você não é bastante pessimista, você ainda acredita que pode encontrar alegria em algum lugar, o Evangelho nos leva ao pessimismo final. Tudo é inútil, nada vai dar a mim o que eu preciso. Mas também você nunca vai chegar à felicidade final, que faz todas as felicidades que o mundo diz existir parecer um lixo para você. Grande sabedoria. Ela diz que se você não vai ter nem alegria e confiança, e você não vai poder ser pessimista o suficiente, como o Evangelho faz você ser sobre o homem, e nem otimista o suficiente, e então você não vai poder lidar com a vida, não vai poder lidar com as realidades. Então olhe para aqui, os fariseus, Jesus, olhando para aqueles homens, diz que o pecado, usa uma coisa que nós já vimos aqui, ele diz que o pecado, ele usa a metáfora que o pecado é como fermento. Essa pessoa que está conversando comigo, ela acha que realmente ela deu outro nome para o pecado, que aquele pecado vai ficar quietinho lá, num cantinho. Queridos, não, o pecado está em cada coração humano, não é? E ele nunca fica num cantinho. Olhe para o mundo, olhe para a cultura, veja se o pecado realmente ficou no seu canto, veja se você pode chamar algum pecado de não pecado e redefini-lo, e ele fica lá quietinho, sem perturbar, né? Só ocupando o lugar dele. Nós somos mestres em redefinir o pecado e termos justificativas. As pessoas, quando vão admitir que são culpadas, queridos, elas tentam amenizar, não é? E elas falam, nós facilmente falamos sobre nossas imperfeições, falamos sobre nossas falhas, nossas dificuldades, nossas disfunções, nossas fraquezas, nossas síndromes, nossas inseguranças. Eu sou uma pessoa muito insegura. Eu sou muito insegura. Nossos problemas psicológicos, nossos problemas hormonais. Todos nós achamos que os pecados vão ser cobertos por essas coisas. Que estamos em processo de crescimento. Mas quantas vezes nós chamamos pecado de pecado mesmo? Somos traidores, rebeldes e desleais ao rei, somos criaturas ingratas, empinando nossos narizes para o Criador. Nós podemos falar que o Criador morreu numa cruz e falarmos que ao mesmo tempo Ele fez isso por nós e nós não somos felizes, que isso não é suficiente. Somos amantes loucos, fazendo do desejo pessoas e coisas, fazendo dessas coisas ídolos para nós, que não podem nos satisfazer. Temos corações poluídos que gostam do que é ruim, não gostam do que é bom.
Precisamos enfrentar a realidade do que é o pecado. Jesus disse: a luz veio ao mundo e o mundo amou as trevas. Não adianta você dar um nome bonito para isso. Amar as trevas é muito grave. Não é que nós estamos em trevas, nós que amamos, olhamos para a luz, para a face de Deus, para a imagem de Deus e preferimos a imagem do diabo. É o que ele está dizendo. Preferimos, amamos. Isso que é o pecado. Não adianta nós darmos nomes bonitos a isso. Então, o pecado pode ter 1000 faces, algumas parecem terríveis, outras menos. É isso que o psiquiatra Theodore Dalrymple pôde ver. Ele viu bandidos condenados a 30, 40 anos, mas ele falou com a elite intelectual, econômica, e o que ele viu aquelas pessoas confessarem para ele no seu consultório eram coisas tão terríveis quanto aqueles outros. Então aqui nós temos um exemplo concreto, não é? Nessa metáfora que Jesus usou para os fariseus, e Jesus chamou o pecado de fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. É isso que eu tenho para dizer para aquela pessoa que disse que o problema dela de meditação na Bíblia é que ela tem um déficit. Cuidado com o fermento dos fariseus. Você acredita nisso? Você acha que esse pecado vai ficar com esse nome bonitinho em algum canto da sua vida? Isso simplesmente não soa muito claro para muitas pessoas. Nós sabemos que o fermento é a levedura. O fermento é a levedura, é o que faz a massa crescer, é o que faz o bolo crescer, é o que faz o pão crescer, é a maneira como ele é colocado nas traduções, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. Por que Jesus chamou o pecado de fermento? O que ele queria nos ensinar? Por que ele no barco só tinha um pão lá, o pessoal achou que era por causa do pão, né? Por que ele estava falando isso? Primeiro, só para manter isso em mente, há um monte de coisas boas sobre o fermento. Cada vez que a gente usa uma metáfora na Bíblia, por exemplo, a luz veio ao mundo e o mundo amava as trevas. Então, essa é uma boa metáfora, mas a noite é escura assim, e é linda, foi Deus que fez assim, não há nenhum problema com ela. O fermento, por exemplo, nós podemos falar um monte de coisa boa do fermento, mas é óbvio que, como nós estamos usando, ele está usando como uma metáfora para o pecado, ele não está olhando para essas coisas boas que ele mesmo criou e está no fermento. Não é? Isso só mostra que todas as ilustrações ficam aquém, tanto quando nós estamos falando de coisas más, quanto estamos falando de coisas boas. Mas aqui está o que as pessoas que ouviam Jesus sabiam. Tudo que elas sabiam é que quando você colocava o fermento ou a levedura na massa, até que, mesmo que fosse um pouquinho, espalhava para a massa toda. Você não tem como botar o fermento só um pedacinho da massa. É isso que Jesus está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles não parecem pessoas boas, eles não parecem maravilhosos, você não vê eles lendo a Bíblia, mas o pecado não está só numa parte da vida deles como vocês imaginam. O pecado dominou tudo, o pecado é como um fermento. Você pode achar que você vai deixar o pecado só num lado da sua vida, só numa parte da sua vida ali isolado, mas o pecado é como um fermento. O fermento se espalha por toda a massa, e contanto que você cozinhasse corretamente, logo a massa então cresceria, e o pão seria bom. Eles sabiam disso, eles não entendiam como funcionava o fermento. O fermento é usado muito antes de as pessoas entenderem como o fermento funciona. Você pode pensar isso, isso é estranho, como é que eles usavam o fermento para o pão crescer, para o bolo crescer? Eles não entendiam como o fermento funcionava. A gente também é assim. Por exemplo, a gente usa aspirina, a gente usa dipirona, essas coisas inibem a dor, mas até hoje ninguém sabe, nenhum cientista, como essas substâncias diminuem e lidam com a dor no cérebro. A gente só sabe que elas lidam e descobrimos que elas não causam um efeito colateral muito grave, então vamos usar. Agora, como elas fazem isso? Não sabemos. Como elas agem para fazer isso? Nós não sabemos, nós só descobrimos que elas fazem isso. Muitos remédios que nós tomamos, ninguém sabe como eles funcionam. Nós só descobrimos que eles funcionam. E descobrimos que eles não fazem outros males. Então, vamos deixar ele fazer o que ele sabe fazer. Essas pessoas, elas usavam fermento, elas não tinham a menor ideia de como funcionava. Às vezes, com o tempo, nós acabamos descobrindo como as coisas funcionam. E nós sabemos, eles não entendiam que o que era realmente o fermento, a levedura. Mas eles sabiam já que o fermento e a levedura têm a capacidade de
comer, de destruir, de acabar com a doçura do pão. Quanto mais tempo fica lá, mais azedo um troço fica. Quando o fermento fica, eles sabiam disso. E se você deixasse o fermento tempo suficiente, ele iria chupar toda a doçura e ia tornar tudo assim azedo, intragável. Não podia deixar muito tempo. Na verdade, o que nós sabemos hoje é que a levedura é uma coisa viva, é um fungo. E eles não sabiam que a levedura era uma coisa viva. E a levedura é um fungo, é um organismo unicelular que ela precisa, como todos os seres vivos, precisa comer, precisa se alimentar. Não é? Então, o que ela faz? A levedura, ela precisa de comida, calor, umidade, para prosperar, como você também precisa de calor, umidade, comida. Então, a levedura, na massa, ela precisa se alimentar, e ela come, então, o açúcar e o amido da massa, e através da fermentação. Então, é uma célula viva, ela vai lá e começa a comer o açúcar, e digerir o açúcar na massa. E ao digerir o açúcar, ela quebra o açúcar em duas coisas, esse fungo, em álcool e dióxido de carbono. E então ela libera, porque tudo que a gente come, a gente acaba digerindo e libera um treco, não é? Isso é um problema assim, do negócio de digerir. A levedura também, no pão, ela está fazendo isso lá no teu pão. Está comendo e está liberando as coisas. Então ela libera, ela digere isso, e isso vira então álcool e dióxido de carbono. Então ela libera gás carbônico, que é por isso que o pão cresce. É por isso que o bolo cresce, porque ao digerir isso, ela libera dióxido de carbono e álcool, não é? E o álcool evapora, mas o dióxido de carbono fica preso no pão. E, por conseguinte, o pão sobe, o bolo sobe. E quando a massa é aquecida no forno, a levedura se multiplica mais rápido, por causa do calor, ingerindo o açúcar mais rápido e o amido contido na farinha de trigo, e esse processo se completa com a liberação de todo o gás carbônico. Mas quando ela libera todo o gás carbônico, que é responsável pelo crescimento da massa, o álcool confere um certo sabor, no pão, no bolo, na torta. E o outro elemento é o glúten, que também está presente na farinha, mas que agora a maior parte das pessoas tem problema com ele depois de 300 milhões de anos. O glúten faz a massa ficar mais elástica, e possibilitando então que o gás exalado naquela reação fique aprisionado e faça a massa crescer. O glúten faz parte disso, tornando o bolo mais macio, mais fofo, que sem glúten você não ia ter isso. Então esse gás fica preso na massa, porque ela tem essa estrutura formada pelas proteínas da farinha. O glúten é como se fosse uma rede elástica que se expande, fazendo com que a massa cresça. Mas depois de assado, esse gás se desprende. E a estrutura da massa se mantém firme, porque durante o aquecimento as proteínas de água ressecam e fica, então, naquele formato. E é isso. Então o fermento foi descoberto pelos egípcios. Eles descobriram que o fermento fazia isso com a massa, mas eles não sabiam por quê. Não é? E então chegou a ser cultivado. As pessoas antigamente cultivavam isso dentro de casa para ter o fermento, e depois colocavam para secar, num processo de secagem, para ter a levedura em forma inerte, e depois adicionar água para fazer, para usar. Então, mas se você deixar ficar fermento, agir por tempo suficiente, ele vai levar todo o açúcar, porque ele come o açúcar para transformar em gás carbônico e álcool. E se você deixar o fermento lá muito tempo, ele vai comer o açúcar todo, por isso que fica vazio. Eles descobriram isso. Se deixar esse troço muito tempo, o açúcar vai embora. Eles não sabiam por quê, mas ia, não é? Ele vai destruir totalmente, vai se tornar algo amargo. Então, aqui que eles sabiam, e aqui está o que Jesus estava falando para eles. Primeiro, eles sabiam que o fermento trabalhava de uma maneira oculta, ninguém sabia por que ele fazia aquilo. E também o fermento, ele se espalhava muito rápido. Depois que ele estava na massa, não dava para tirar mais o fermento, misturou. Jesus disse: um pouquinho de fermento leveda a toda a massa. E em terceiro lugar,
joga, se você deixar ele lá, ele vai tirar toda a doçura da massa e vai acabar com a doçura da massa. Então, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Está vendo? Não dê outro nome ao pecado. Você vê como Jesus respirou fundo quando disse isso. Significa, última análise, o pecado interno é invisível como fermento, mas ele não fica, ele está agindo, ele está agindo. Você pensa que você dá outro nome ao pecado, ele fica lá no cantinho da sua vida. Olha a vida dos fariseus, eles estão agora no sepulcro, eles estão mortos. O pecado não fica num cantinho da vida, não fica. Se você vir olhar dois padeiros trabalhando nos estágios iniciais da massa, um com pão asmo e outro com uma massa fermentada, você não vai saber dizer qual a massa que está com fermento e qual não está. Elas parecem iguais. Não parece não haver diferença. Então a levedura é invisível, é invisível. Misturou, mas você não sabe. O que Jesus está continuamente dizendo para os fariseus eram muito preocupados com as aparências. Apenas comportamento e aparências e rituais e vida moral, boas obras. E um monte de pecados, eles davam outros nomes, os nomes mais bonitos, e aquilo parecia meio invisível, ficava lá, as pessoas não viam. Jesus, uma outra vez, está tentando passar essa ideia. Ele diz: o pecado faz o seu trabalho principalmente nos motivos ocultos do coração. O pecado é essencialmente uma coisa interna, não tem nada a ver com a sociedade. E quando eu falo interno, não estou falando que é do nosso organismo, estou falando de algo mais profundo que o organismo. Quando Jesus diz assim, do coração fluem os pecados, ele não está falando do nosso coração, nem do nosso cérebro, nem está falando das fontes da nossa vida. Ele está falando de algo que não é físico. O pecado é basicamente uma questão de pensamentos, intenções, motivações, preferências, posturas, orientações. Era isso que Dostoiévski estava dizendo. Fala que o homem está agindo como uma besta, né? Agindo como um animal, mas os animais não têm essas coisas neles, não têm ódio, inveja, orgulho, porque essas coisas saem do coração do homem. O pecado não é principalmente externo, não é? Ele é muito interno. O pecado não é a biologia, o pecado não é a sociologia, não é o que a psicologia pode dizer. Ainda para mim, um maior exemplo disso está em nós sempre querermos ver o pecado como algo menos interno do que ele é. E nós insistimos em que, de alguma maneira, o pecado está na periferia da vida. É isso que Jesus suspirou. Você pode fazer um monte de coisas para encobrir, para pintar, para deixar a vida um pouco mais bonita e dar a esses pecados outros nomes. Você pode deixar o mundo fazer isso. Você não vê, Jesus diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus. As coisas externas não estão explicando o que eles são. Eles não entendem que eles têm de olhar lá no interior, enquanto a pessoa está querendo encontrar algo na sociedade, algo lá no passado, algo na sua biologia. Ele não está olhando para o interior o suficiente. Ele não consegue perceber de onde está vindo essas coisas. Interno. E John Owen, um maior de todos os puritanos, uma vez colocou dessa forma. Ele diz que, assim como os riachos rasos são fluxos mais ruidosos e mais profundos, e os mais profundos são silenciosos, assim o pecado, quanto mais forte e poderoso, mais silencioso dentro de nós ele é. Assim como o riacho que faz muito barulho, porque é raso, e um rio fundo é silencioso, então, lá as fontes do pecado são silenciosas, são quase imperceptíveis. Em outras palavras, quando você não vê o pecado, quando você não consegue ver, é porque ele é profundo demais em você. É porque ele está muito embrenhado em tudo que o homem é.
está no interior, se você não está preocupado com o seu pecado, se você não está preocupado com isso, se você não vê, não é porque ele não está lá, é porque ele está lá tão profundo, não está fazendo barulho o suficiente, não é? Então você pode acreditar quando alguém te disser que ele não está lá, mas é porque ele está lá mais profundamente. Se você está ofendido com a ideia, com essa ideia, se você se sente melhor com a explicação sociológica, humanista, psicológica, se você se sente realmente em paz quando alguém diz para você, você não pode ler a Bíblia, você não consegue, e você se sente em paz porque ganhou o diagnóstico que você tem déficit de atenção e você nunca vai conseguir, e não tem nada a ver com nada que fosse negativo. Quanto mais escondido, quanto mais invisível, quanto mais silencioso, quanto mais profundo, mais é eficaz o pecado na vida de alguém. Se a pessoa pelo menos visse que o fato dela não ter uma vida de meditação era um problema e um pecado, isso seria menos problemático, era um riacho que está fazendo barulho. Mas agora que essa pessoa acha que ela não tem nenhum problema, esse pecado é muito mais profundo, não é? Então, cuidado com o fermento dos fariseus, olhe para dentro, olhe para os motivos do teu coração. Não olhe simplesmente as coisas, olhe para as motivações mais profundas. Não pense só porque eu adultero, mas pense também porque eu prego. Pode ser por um motivo pecaminoso. Alguém que adultera, você logo vê que isso só pode ser um motivo pecaminoso. Mas alguém que prega pode estar pregando por um motivo pecaminoso. Os fariseus pregavam o tempo todo, eles liam a Bíblia o tempo todo e o motivo deles era pecaminoso. Você precisa entender quão profundo o pecado é. Precisa ir muito além das aparências e do barulho simplesmente que faz. E o que Jesus está nos ensinando sobre o pecado não é apenas que ele é oculto como fermento. E ele trabalha de forma invisível. É realmente uma questão de algo interno, não é externo. Toda explicação do teu pecado, que você chegar a alguma conclusão externa, sociedade, as emoções que o passado me fez, aquilo, você está indo para o lugar errado, está indo para o lugar errado, não é aí que o pecado nasce, não. Em segundo lugar, ele diz que o pecado se espalha inexoravelmente, ele vai se espalhar, porque o fermento se espalha, a levedura se espalha, ele se espalha muito rapidamente. Você não pode botar o fermento na massa e pensar daqui a 12 minutos, vou tirar. Você não pode mais. Você misturou. Ele está lá, o que Jesus está tentando dizer é o seguinte: você nunca vai manter o pecado em um canto na sua vida. Não pense que o pecado de não meditar na palavra de Deus não vai espalhar-se pela sua vida toda. Não pense, não é assim que o pecado funciona. O pecado nunca vai deixar você ali. É o mesmo pecado que faz você não ler a Bíblia, que faz você fazer todas as outras coisas, é o mesmo pecado. Você, quando deixou esse princípio lá em paz, ele não vai ficar, na verdade, naquele cantinho que você achou que ele ficaria. Você não pode simplesmente ter o pecado numa parte da sua vida enquanto as outras partes estão livres dele. Não é assim que o pecado funciona. Você não pode só pecar dessa vez, você não pode colocá-lo em um canto da vida e dizer, olha, não me incomode nessa outra área aqui, fique só nessa área da minha vida. Fique restrito a uma área da minha vida. Se você deixar o pecado sozinho, não aqui, mas só aqui, só ali, só na questão da leitura da palavra, da meditação da palavra, você é um tolo. Jesus está dizendo. Isso é o problema do pecado. Ele não fica num lugar, ele controla as coisas. Se você deixar o pecado sozinho, eu te digo, Jesus te diz, ele não vai te deixar sozinho em nenhuma área da sua vida. O pecado, ele é como a gangrena. Se você tem gangrena em sua perna, num dedo da sua perna, você pode dizer, bem, eu vou ficar bem. Com esse dedo gangrenado, eu vou mancar um pouco, eu vou ficar mancando um pouco, mas tudo bem, não é tão ruim, isso é um dedinho. Você tem que matá-lo com antibióticos. E se não for possível, porque às vezes a gangrena não é possível, você tem que cortar o dedo, ou você tem que cortar o pé. Você não tem outra opção, porque a gangrena não vai ficar naquele dedo. Não vai ficar, mesmo que você gostasse da ideia de deixá-la quietinha, lá só no dedinho, ela não vai ficar. Se você deixar sozinho,
ela vai tomar a sua perna, você vai morrer. Vai chegar uma hora que não vai ter mais, o médico vai dizer, não tem mais o que cortar, não é? Agora você vai morrer. Se você deixá-lo sozinho, você pode ter certeza de que ele não vai deixar você sozinho. Então, nossa sociedade acha o pecado divertido, não acha? É divertido, não é? Mas olha os cemitérios, está vendo? O pecado não ficou só na área que as pessoas queriam o pecado só na balada, não é? Queria o pecado na balada, queria o pecado na diversão. Então, mas o pecado está no assassinato, está na violência doméstica, está no ódio, está em tudo. Você vê, ninguém pode manter o pecado onde queria. Seria tão bom, né? Se eu pudesse manter o pecado só ali, naquela diversão e naquela lá, mas ele não tocasse, não levasse à morte, ele não levasse ao ódio, ele não levasse a essa sociedade horrorosa, onde as pessoas se devoram, onde a inveja destrói os ambientes de trabalho, destrói os lares. O pecado não fica só naquela área pequena, destrói os casamentos. Ele parecia tão pequeno, não era só uma paquera aqui, nada disso, mas destrói a minha vida, destrói a vida dos meus filhos, destrói a vida da minha família, destrói o tecido da sociedade. O pecado não fica onde você quer que ele fique, sabe? Jesus está dizendo isso para nós. O pecado, está vendo o roubo, está vendo a mentira, está vendo a morte, está vendo o assassinato, está vendo a depravação sexual, é o pecado. Você achou que ele ia ficar nesse cantinho bonitinho aí porque alguém falou que ele simplesmente é o seu déficit de atenção? Você acredita realmente que o pecado vai ficar aí? Ele é um fermento, ele leveda toda a massa. Enquanto você tratar o pecado não como é, se o nosso pecado foi cancelado na cruz, nós vamos querer mortificá-lo. A mesma coisa é sobre cada aspecto da vida. O pecado começa como algo que parece pequeno, um pensamento, não é? Nem o adultério começa como adultério, nem o assassinato começa como assassinato. Uma pequena rixa, uma pequena raiva, uma pequena insatisfação no casamento, pareceu muito pequeno, mas é o pecado, é assim que o pecado funciona. Olhe para as pessoas amargas, olhe para as pessoas desesperadas, olhe para as pessoas se matando. Nada começou tão feio como ficou. O pecado, queridos, não fica quieto num canto das nossas vidas. Você não pode querer abraçar o orgulho e querer depois que o pecado fique naquela área. Ele não vai ficar. Então, deixe-me dar alguns exemplos aqui, pouco tempo. Deixa-me dar-lhe um pensamento sobre ressentimento. Alguém fez algo errado contra você. Alguém fez algo errado contra você. E você pode ter pensamentos ressentidos sobre, não só sobre aquela pessoa, mas sobre aquele tipo de pessoa, não é? Tem gente que é assim, eles estão feridos contra todas as igrejas, porque um dia uma igreja fez uma coisa que ele não gostou. Um dia determinado grupo de pessoas fez algo que ele não gostou. Agora todo aquele determinado grupo de pessoas lá, ele já não vê com bons olhos. E, enfim, alguém fez algo para você e você pode matar o ressentimento como um filho de Deus, se você for, né? Mas, se não, você pode deixar esse ressentimento. E se ele ficar vivo, ele não vai deixar você. Você pode pensar que podia deixá-lo. Como é que você mantém um pensamento ressentido vivo? Você tem que ficar lembrando, queridos, para você continuar ressentido. Você tem que continuar lembrando o que a pessoa fez. Você tem que continuar rebobinando a fita para quem é mais velho. Ou você tem que continuar vendo o vídeo de novo do que a pessoa fez. Você tem que ouvir a fita do que ela falou. Você tem que ouvir de novo. Você tem que ouvir de novo. A sua alma vai ficando amarga. Você reproduz isso, você encontra ativamente, você se encontra ativamente começando a desejar a decadência daquela pessoa, o mal daquela pessoa. Tu começa a ver aquela pessoa sempre agora de todas as maneiras negativas. Você não pode ver nada positivo sobre aquela pessoa. Você está vendo como o ressentimento parecia uma coisa pequena? Você está vendo o que ele está fazendo na alma?
Você agora, tudo que aquela pessoa fizer, a pessoa diz uma frase e você já tem uma interpretação tanto estranha daquilo. Você está ressentido. Não há mais nada que sai daquela pessoa que você já não olhe de uma maneira amarga. Você tem que alimentar aquilo. Sabe, muitas vezes você imagina o quão melhor seria a sua vida se aquela pessoa não existisse, se aquela pessoa sumisse, se aquela pessoa nunca tivesse passado na sua vida. Então você seria feliz. Que desgraça essa pessoa existir e ter passado na minha vida. Você pode, como um filho de Deus, quem é filho de Deus, perdoar, não é? Saber que isso é pecado, em vez de tentar encontrar alguém que te dê um nome bonito para isso, ver o que isso é de verdade, desafiá-lo com a palavra de Deus, mostrar os verdadeiros motivos e a feiura da sua cara, porque nós mortificamos pecados que nós vemos pelo que ele é, não é? Orar a Deus, perdoar e trabalhar com a palavra de Deus e no poder da graça infinita de Deus para ficar livre. Ou então, aquilo não vai parar. Aquilo vai parar, vai azedar a sua vida, vai te levar para o inferno, sabe? Porque se você não perdoar, o ressentimento não vai deixar você sozinho. Ele vai cada vez fazer você ficar mais amargo, mais cínico. Você vai ter que falar daquela pessoa com outras pessoas. Você não vai aguentar ficar quieto. Você vai ter que fazer algo, falar algo para alguém, falar algo até para gente que você não conhece. Aquilo está te comendo. É o fermento, ele está levedando toda a massa, ele vai se espalhar, ele vai assumir o controle da sua vida. Daqui a pouco você vai estar falando coisa, fazendo coisas, falando coisa com outras pessoas, tudo, porque aquilo está crescendo. Ou então, ele vai sair um dia e você vai verbalizar, e quem sabe, se você pudesse, você não dava um soco mesmo, não transformava isso em algo físico. E se não sair assim, vai azedar como o fermento que come todo o açúcar da vida, deixa só o azedo, e vai deixar você totalmente azedo, vai espalhar, vai te envenenar, e você vai dizer: quem dera essa pessoa não existisse. É por isso que hoje em dia muitas pessoas falam que são feridos de guerra. Ele é só ressentido com pessoas que são cristãs. Então ele diz que é um ferido de guerra na igreja, e outras pessoas vão rejeitar você porque você se tornou uma pessoa desagradável. Você sempre está falando sobre a mesma coisa, você sempre que chega perto das pessoas está falando daquela pessoa. As pessoas vão começar a pensar: não quero ficar com essa pessoa, caramba, essa pessoa só falou sobre isso. As pessoas começam a evitar você, e você vai ficar ressentido com quem não ficou ressentido junto contigo contra aquelas outras pessoas. O que está acontecendo? O pecado arrancou a sua doçura, ele está digerindo toda a doçura da sua vida. Ele não ficou no canto. Você pensou que ia poder servir a Deus com isso? Você pensou que ia poder botar o pecado dos ressentimentos lá no cantinho e sua vida ia continuar maravilhosa? É assim que você vê o pecado? Lidar com o pecado ou deixá-lo espalhar-se e chupar tudo as duas únicas coisas que acontecem. Outro exemplo: você tem um pensamento impuro sobre alguém que não é o seu cônjuge. Você pode apenas deixar isso no nível da fantasia, mas isso vai levar você. Se você pode ter uma fantasia com uma pessoa, você pode ter com duas, não pode? Não pode ter com 3, você não pode ter com 4. Então isso vai levar você à fantasia com outras pessoas. E o que vai acontecer? Eu vou te dizer: vai sair. Você acha que esse pecado vai ficar só nesse nível? Não vai, queridos. Isso ou vai te levar ao adultério, ou vai te levar à infelicidade. Logo você vai ver que teu cônjuge não é nada do que devia ser. Não é como as minhas fantasias. Isso te leva ao adultério, te leva à infelicidade, e você começa então a culpar o seu cônjuge porque ele não é o que devia ser, e vai se espalhar,
você vê, era só uma fantasia. Você pensou que o pecado ia ficar naquele formatozinho, bonitinho, embaladinho. Ele vai sair para todas as partes da sua vida, vai sugar a sua capacidade de desfrutar seu cônjuge, de desfrutar seu casamento. Agora você não é mais feliz no seu casamento. Parecia que era só uma fantasia, mas agora essa fantasia toma essas proporções, vai levar você para pornografia. Não vai parar. Você achou que o pecado era só uma fantasia, que ele ia ficar quietinho, que ele não era tão feio. Jesus diz: o pecado é como um fermento, ele levera toda a massa. Nenhum ser humano pode viver no nível das fantasias. Ou ele nunca vai... nenhum outro ser humano existe no nível da fantasia. Nem da fantasia você não tem limites, nenhum ser humano vai preencher. Por isso que as pessoas trocam de cônjuge, vão para outro. Nenhum ser humano preenche as fantasias que alguém pode engendrar na sua mente, não é? Sempre vai ficar quem? Porque a fantasia não tem nenhum limite. E toda a sua apreciação do seu cônjuge vai embora. Suga a doçura. Mesmo que você continue casado, você não é mais feliz, o casamento não é mais o que devia ser. Agora você pode fazer isso de novo e de novo e de novo. Uma mentira. Eu falei sobre ressentimento, falei sobre fantasia. Uma mentira. Não há tal coisa como uma mentira. Ninguém nunca disse só uma mentira. Você quer se livrar dele, você quer lidar com a gangrena, você tem que admitir, é uma mentira. Se você achar que essa mentira pode ficar lá no cantinho da sua vida, você é um tolo. Se você achou que aquela fantasia podia ficar no cantinho da sua vida, você é um tolo. Se você achou que o ressentimento pode ficar no canto da sua vida, você é um tolo. Agora, você pode deixar o humanismo secular explicar para você o que são suas fantasias sexuais, o que é o seu ressentimento. Pode dar um nome bonito para isso, mas você só está perdido. O pecado vai fazer o trabalho completo em você. O pecado nunca termina o seu trabalho até as pessoas estarem no inferno. O pecado é tratado de fato na cruz, de fato com as definições de Deus, ou ele vai levar todas as pessoas para o inferno. Ele não para nunca, ele nunca está satisfeito, ele nunca vai ficar restrito àquela parte da sua vida. Agora, você pode deixar os homens que estão morrendo em pecado definir o seu pecado. Inveja. Quão longe eu tenho que ir? Asaf disse assim: pois eu tive inveja dos orgulhosos, dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles estão livres de todos os fardos. Eles não são atingidos por doenças. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Ele só estava olhando para a gente orgulhosa e próspera e começou a sentir inveja. Você pensa, é Asaf, a inveja vai ficar lá no cantinho. Vai ficar um pedacinho da vida dele, não vai, é só isso, é só uma indignaçãozinha, que ele está com a prosperidade daquelas pessoas ali. Mas ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, por pouco eu não caí completamente. Você vê, era só inveja. E o salmista está dizendo: eu quase, por pouco eu não perdi tudo, toda a minha alegria em Deus, tudo desmoronou só por causa da inveja. A inveja não é uma coisa que pode ficar no cantinho da sua vida enquanto você se delicia em Deus. É assim. Você não pode tolerar o pecado nem um pouco. Ele vai se espalhar. Sabe? É por isso que Jesus respirou profundamente. Quão gangrenados estavam os fariseus. Mas as coisas não pareceram inicialmente tão graves, não é? E Paulo chama a essência do orgulho de fermento. Cresce, ele não fica parado, ele não para. Você viu o que a inveja levou Saul a fazer? Você achava que Saul começou tão bem, você achava que ele se acabaria se suicidando, mas ele sentiu inveja de Davi. Isso nunca mais, ele não pode deixar isso num cantinho da sua vida. Isso desgraçou totalmente toda a doçura da sua vida. E os fariseus pediram um sinal, eles exigiram um sinal nesse texto. Nosso tempo está acabando, né? Eles queriam um milagre. Ele disse assim: nós estamos tendo dificuldade de acreditar que você é o Messias, mas se tu fizer um milagre, nós vamos acreditar. Vamos acreditar que você é o Messias. E você sabe que Jesus disse, não é?
certa vez alguém me disse, não, porque eu sou uma pessoa muito lógica, muito não sei o quê, eu sou guiado muito por não sei o quê, eu tenho dificuldade com as coisas do evangelho, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, muito lógica. E essa pessoa tinha um amante. Eu falei assim, se eu te mostrar logicamente que isso está errado, você vai abandonar a sua amante? Aí a pessoa disse, não vou. Então, não diga que você tem amante porque você pensa de maneira lógica. Se você pensasse de uma maneira lógica, você estava com a sua esposa e com seus filhos. Não é a lógica que está conduzindo você. É assim que o pecado faz. E o que realmente é estranho aqui é que eles pediram um sinal a Jesus. E Jesus tinha feito muitos sinais, muitos milagres. Eles viram toneladas de milagres. E quando eles pediram aqui um sinal, Jesus disse, eu não vou fazer sinal nenhum para vocês. E ele disse que não faria nenhum sinal, e logo depois Jesus fez outros milagres, mas ele não fez nenhum sinal para aquelas pessoas, porque isso seria totalmente inútil. Então, por último, a essência do pecado é uma negação orgulhosa da graça de Deus. Então, é porque os fariseus não podiam acreditar? Era porque Jesus não fez sinais suficientes? Por que as pessoas não podem acreditar na Bíblia e quando alguém diz assim, o teu problema todo que você não consegue é porque você tem um déficit e tal, e a pessoa acredita na mesma hora? Por que a pessoa que lutava tanto tempo com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, acredita tão facilmente numa outra coisa? Por que os fariseus não podiam acreditar? Por que eles pediram mais um sinal? O problema é que Jesus não fez um milagre bastante grande. Nós precisamos de um sinal maior, ele estava dizendo. Eles tinham visto Jesus curar pessoas, curar cegos, levantar paralítico, mas não era o sinal que eles estavam querendo ver. Aqui está o problema, eles queriam um Messias forte, que pudesse libertar Israel dos romanos. Jesus não veio como um Messias com força, mas em fraqueza. Um mestre humilde. E Jesus estava fazendo muitos milagres, mas eram só milagres redentores. Ele não estava derrubando romanos. Ele não estava usando o seu poder ou fazendo algum sinal que mostrasse que ele ia poder livrar Israel do jugo romano. Ele não estava tomando o poder político, militar. Ele não estava recompensando as pessoas boas, porque os fariseus achavam que eles eram as pessoas boas que deviam ser recompensadas. E Jesus não estava recompensando as pessoas boas. Ele realmente vem como um Messias de graça perdoadora para aqueles que são maus. E os fariseus não achavam que precisavam daquele tipo de Messias. Não achavam. Os fariseus, como a sociedade hoje não acha que o problema dela é o pecado. Elas não precisam de um evangelho que lida com o pecado. Ela não acha que esse é o problema dela. Ela tem o seu próprio diagnóstico. Ela até aceita um Messias que esteja engajado nas causas dela. É por isso que outro dia eu vi um pastor dizendo assim, olha, pornografia na internet é muito menos, é uma coisa pequena perto do falta de engajamento social. Está vendo? Ele não tem ideia do que o pecado é. Quando Paulo vai descrever a depravação do homem, ele mostra a depravação sexual como uma coisa mais profunda no homem, em Romanos 1. Mas é que você vê, para essa pessoa, ele é como os fariseus. Ele não se importa muito que o mundo inteiro viva para o desprazer de Deus, contanto que todo mundo vivesse bem, pudesse estar todo mundo, sei lá, tomando um suco na piscina. Porque para ele o problema do mundo é esse. O problema dele não é que o pecado desonra a Deus. Para os fariseus, o problema deles não era o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo um monte de coisa que eles achavam que não precisavam. Como talvez você ache que não está precisando do que está ouvindo hoje. Havia uma abundância de provas que Jesus deu, mas os fariseus tinham expectativas que Jesus não atendia, porque eles não viram que precisavam de um Salvador. Não viram suas maldades. Eles tinham maneiras de fazer parecer que a maldade deles não era maldade. Como eu posso muito bem dar 1000 diagnósticos para os meus pecados com nomes bonitos, dizer que eu não tenho nenhum prazer, não passo tempo com a Bíblia porque eu sou uma pessoa que tem um déficit. Eu posso.
Então eu não preciso de um Salvador que me liberte de um coração que não ama a palavra de Deus, não preciso. Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança, que eu derramo. E a nova aliança diz: eu lhes darei um coração novo para que vocês amem a minha palavra. Ele achava que você amar a palavra de Deus valia ele derramar o seu sangue. Mas você não acha que amar a palavra de Deus seja algo tão importante? Talvez se Jesus te perguntasse: eu vou morrer para você amar a minha palavra, você até dissesse: pô, não morre não. Vai morrer por causa disso? Eu estou muito bem sem amar a sua palavra. Eu estou precisando de outras coisas. Aí, se tu puder me salvar dessas outras coisas que eu preciso. Agora, a aliança do teu sangue para me dar um coração para amar os mandamentos de Deus, para amar a palavra de Deus, para amar a santidade, eu não estou precisando disso não. Estou precisando de outra coisa. Não é relevante. Jesus não era relevante para os fariseus. Jesus diz: você não vê, vocês nunca vão ficar satisfeitos. Por que Jesus não fez outro sinal? Porque não adiantava nada. Jesus podia fazer um sinal mais incrível. Se aquilo que Jesus fosse fazer não era derrotar os romanos, os fariseus vão dizer: não é relevante, não importa. Você vai sempre pedir um sinal maior de Deus, sempre uma coisa maior. Você vai estar sempre insatisfeito como os fariseus com Jesus. Jesus nunca vai ser uma satisfação para você, porque você tem sobre ele expectativas que são totalmente falsas. Não é? Isso é como o pecado funciona. E na vida de todos nós, alguma coisa ruim está acontecendo na minha vida, ou coisas mais acontecem na minha vida, alguma coisa ruim está prestes a acontecer na minha vida, e se Deus não lidar com isso, pastor, se Deus não impedir isso, eu não sei se eu vou querer ter uma coisa com ele, eu estou muito desanimado espiritualmente. Por que você está desanimado espiritualmente? Porque eu tinha um problema que Deus não resolve isso. Você está vendo, ele tinha expectativas como os fariseus. Ele está desanimado espiritualmente porque Deus não resolveu um problema lá que ele achou que Deus tinha que resolver. Os fariseus, eles achavam que o problema eram os romanos, não era eles. Muitas pessoas estão assim: Deus precisa me dar um sinal, pastor, um sinal. O sinal que ela está dizendo não é que Jesus disse para ele: o único sinal que vai ser dado a vocês vai ser o sinal do profeta Jonas, eu vou ser crucificado. Se isso não for, se isso não capturar o coração de vocês, nenhum sinal é importante. Porque a única coisa que importa, não importa para vocês. Então, o que é preciso dizer é o seguinte: eu estou desanimado porque Deus não está respondendo a minha oração, eu estou desanimado porque isso precisa ser tirado da minha vida. E você sabe o que Jesus diz, o que Jesus disse para eles, que isso é o farisaísmo. Eles queriam um sinal mais, mas o que eles queriam é que Jesus livrasse Israel do jugo romano. E porque você nega a ideia de que você é um pecador, que não merece nada de mim, Jesus diz: então, não importa o sinal que eu faça, você simplesmente não precisa de um Salvador. Eu sou alguém que morreu para que você visse a glória do Pai, mas você não sabe, não acha que isso é um problema para você. Você culpa a razão do seu problema em mim, como os fariseus. Os fariseus falavam que eu não fiz sinal o suficiente, mas a sua falta de fé, como a dos fariseus, não é porque eu não fiz sinal o suficiente, é porque você não está interessado no que eu vim fazer no mundo. Eles estavam dizendo: a gente ia crer em você como Messias, se você fizesse o sinal certo, mas todo mundo está fazendo o sinal certo. Mas você não percebe, Jesus está dizendo: não importa quantos sinais eu dê, você sempre vai querer mais, você vai ser sempre infeliz, você vai ser sempre inquieto. Se você se livrar dessa exigência orgulhosa de decidir o que o Messias tem que ser, o que o Messias tem que fazer, então você podia encontrar a alegria infinita que Cristo é. Mas você definiu que para você ser feliz e ter paz e não viver ansioso, os romanos têm que ser destruídos, e que os romanos têm que ser varridos, e que Israel tem que ser alçado àquela posição, e você não vai ser feliz, e nem vai deixar de ser ansioso enquanto os romanos estiverem lá. Então você vai ser infeliz e ansioso. Eu não vim fazer isso, eu não vim tirar os romanos de lá. E alguém diz: olha, eu não sou uma pessoa orgulhosa, pastor,
Já disseram isso para mim tantas vezes. Na verdade, eu me odeio. Eu me sinto um fracasso. Eu me sinto que eu sou horrível, eu sou deprimido. Você sabe o que Deus está dizendo a você? Eu disse a alguém que me disse isso. Meu filho morreu na cruz. O que mais você quer? O que mais você quer? Que coisa mais você queria para ser feliz? Que sinal que você queria de que o maior problema seu é o pecado? Se seu maior problema fosse o marido, eu te daria. Não me custaria nada. O pecado custou a vida do meu filho. O pecado fez ele experimentar minha ira infinita. Você acha que realmente, se um pouquinho daquilo que você está dizendo aí fosse fazer os seres humanos ser o que eles deviam ser, seria um problema? Há dois tipos de orgulho, queridos. Há o tipo de orgulho que se diz: olha, eu sou bom demais para a graça de Deus. Eu tenho alguns problemas aí, eu posso ter algumas síndromes, alguma coisa. Eu não sou uma pessoa totalmente má, que merece a ira infinita de Deus e que precisa da libertação disso. Não, que eu tenho algumas síndromes, alguns déficits. E a graça não vai mudar essa pessoa, é óbvio que não. E há uma espécie de orgulho que diz: olha, Deus me deve. Essas pessoas estão sempre querendo que Deus dê a elas um sinal, como os fariseus. Nós vimos que Jesus respirou fundo antes de falar com eles. Você sabe o que acontece? A pessoa está dizendo: olha, quando alguém diz assim, olha, eu tenho que fazer por merecer, eu me odeio porque eu não faço nada porque eu mereça. O nome disso é orgulho, não é? E você está procurando por um sinal, como os fariseus. Você está exigindo um sinal. Jesus Cristo é o único sinal de Deus para nós. Este é o sinal. Se há alguém aqui que é continuamente para baixo, dizendo que alguém me disse há um tempo atrás: olha, pastor, eu sou cristão, mas eu acredito no amor de Deus, eu acredito que Jesus morreu para me redimir da ira de Deus, mas como isso pode me ajudar se eu não tenho marido? Às vezes eu me sinto com vontade de morrer. A vontade, queridos, é fazer a mesma coisa que Jesus fez aqui, respirar fundo. É óbvio que essa pessoa não sabe que foi livre da ira de Deus. Senão é óbvio que essa pessoa não está dizendo o que ela está dizendo. O que ela estava falando é o seguinte: Deus tem que me dar um sinal, e um sinal para mim é um homem, não é o filho dele numa cruz. É um homem. Se Deus não me der um homem, eu não vou ser feliz. Eu vou ser triste. A minha vida não vale nada. Eu quero um sinal de que Deus realmente é essa coisa maravilhosa. E Ele vai me dar esse sinal se me der um homem. Os fariseus disseram: nos dê um sinal que você vai vencer o Império Romano. É a mesma coisa. Você sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse para essa mulher? Diz para mim, ou para você, se você diz: o problema é eu quero uma mulher. Jesus vai dizer: se eu te desse um homem, você ainda ia ser infeliz. Olhe todas as mulheres que têm um marido, elas são felizes por causa disso. Olhe todos os homens que têm uma mulher. O Império Romano caiu, finalmente eles eram o problema do mundo. O problema do mundo era César, era Nero. Eles não existem há séculos. Não existe o Império Romano desde o século IV, há 16 séculos, o mundo melhorou. O problema era o Império Romano, queridos. O problema do nosso mundo era Nero, era César. Se Jesus destruísse o Império Romano, esse mundo ficaria melhor. Os fariseus só queriam esse sinal, seria um Deus maravilhoso se acabasse com o Império Romano. Portanto, bem, acabou o Império Romano. O mundo entrou na idade das trevas e nunca foi tão ruim como foi. Mas a idade das trevas acabou, graças a Deus, e veio o iluminismo e o mundo melhorou. É disso que o mundo precisa.
aquele sinal que os fariseus queriam. Quantos casamentos foram feitos desde que Adão e Eva pecaram? Melhorou o mundo, fez as pessoas felizes. Você está vendo um mundo feliz porque as pessoas têm sexo, casamento e relacionamentos. O que Deus está dizendo para nós é: se eu te desse um homem, se eu te desse uma mulher, se eu te desse mais dinheiro, você ainda ser infeliz. Eu te dei o meu filho, mas sabe por que você é assim? Porque o pecado é um fermento. Tudo na sua vida está azedo. O pecado come a doçura. Não há nada na sua vida que vai funcionar enquanto você achar que o seu problema não é o pecado. E pior, quando você vive numa cultura pós-cristã que dá outros nomes ao pecado, você está numa situação mais desesperadora. Como os fariseus, eles não conseguiam ver nenhum pecado neles, porque eles tinham dado outros nomes. E Deus está dizendo: se eu lhe desse um homem ou uma mulher, não ia ser suficiente. Você ia dizer: Deus precisa me dar mais um sinal, assim, se Ele me der essa promoção, eu vou ser uma pessoa feliz, você é mais espiritual, você está nos cultos, mas Ele vai te dar essa promoção, esse dinheiro, e você vai ver que isso não vai mudar. Não vai mudar. Você está pedindo um outro sinal como os fariseus. Jesus já tinha feito um monte, nada. E é por isso que você pode saber, eles rejeitaram o único sinal que importava. Deus deu o seu filho. E Jesus está dizendo: a única esperança de vocês sou eu, é a minha vida, é a minha morte, porque através disso eu levo vocês até o meu Pai. Por causa do que eu fiz, eu não vou dar mais nenhum sinal a você. Você está deprimido? Você acha que se você recebesse um sinal meu, você está aí orando agora para Deus te dar um sinal para você sair da sua infelicidade? Saiba que Ele não vai te dar, como não deu os fariseus, porque você já identificou na sua vida o que te faz infeliz, não é? Então, os fariseus também, eles eram o Império Romano. Aquela mulher, que ela não tinha um homem, um marido. Ela só queria um sinal do amor de Deus, do cuidado de Deus, e esse sinal ia mudar tudo. Então a pessoa que deu certo, eu diria assim, é a mulher Ciro-fenícia. Os judeus pensavam dos gregos como imundos, impuros, e os gentios, e ela vem a Jesus e diz: Senhor, cura minha filha. E Jesus diz assim: eu estou aqui para os filhos de Israel. Eu não devia dar o pão dos filhos de Israel para os cães. Então ele a chamou assim: você é um cão gentio, porque os gentios eram chamados assim. O que ela faz? Aqui está o que é maravilhoso. Esse é o tipo de fé na graça, que se entrar no seu coração, não é só o pecado, queridos, que é um fermento, a graça também é. A graça se espalha. Não existe essa coisa a graça fez algo na minha vida, mas ela não me fez alegre, nem me fez feliz, nem me fez isso. A graça ficou lá num cantinho, sei lá, escondida. A graça não é assim. Você vê, a Bíblia nem chama de frutos do Espírito. O fruto é o fruto da presença do Espírito em nós. Então, essa mulher chegou, disse que a filha dela tinha um problema. Ela disse: sim, Senhor, mas sempre há sobra para cães como nós. Foi a resposta dela. Aqui está o que ela está fazendo. Por um lado, ela está dizendo: sim, Senhor, eu sou um cão, ou seja, eu não tenho valor, eu não estou furiosa por tu falar isso, eu sou imprópria para a presença de Deus mesmo, porque esse era o sentido. Eu sou impura, eu não sou digna da presença dEle, eu sou indigna, mas Tu és cheio de graça. Sua mesa tem pão, muito pão, e o que Tu tens é mais do que suficiente para mim, mesmo que sejam as migalhas que caem dela. Você não vê, por um lado, há uma humildade que vai contra o tipo orgulhoso de rejeição da graça que tinha nos fariseus.
Então, por outro lado, há uma ousadia que diz: mas eu sei que tu és misericordioso. Eu quero o que eu sei que você tem, não aquilo que eu acho que deva ser. Essas coisas juntas, elas te curam, me curam. A única coisa que ela não sabia é o que tinha que acontecer com Jesus para ela ter o pão. Ela não sabia ainda. Há realmente uma abundância de pão para nos satisfazer, queridos. Há uma abundância de pão para nós, cães, indignos da presença de Deus, impuros. A maioria de nós aqui seríamos cães gentios, mesmo na velha aliança, né? O que ela não sabia, e que nós sabemos, que realmente ele tem um pão que satisfaz. Veja, há o fermento dos fariseus e há o pão do céu. Ele era o pão que desceu do céu, mas ele teve que ser partido. Ele teve que ser partido. Realmente há nele o suficiente para a migalha do que ele é ser o nosso céu eterno. Mas ele teve que ser quebrado para que eu tivesse ele. Não é o suficiente para você. Se você der uma olhada no que ele tem, no que ele fez, ele disse: esse é o único sinal. Quem não enxergar de fato esse sinal, você não acha que o que Jesus fez é o suficiente para a sua alegria, sua paz? Você não acha que o que ele fez por causa do pecado mostra aquilo que o pecado é? Você precisa realmente que um ímpio te diga o que o pecado é? Dê outro nome para o pecado. Se você acha isso, e aí você que sabe, eu só posso dizer o seguinte: é o pecado que faz você querer algo que não é Jesus para te satisfazer. Você vê o que o pecado faz. É o orgulho que me faz sentir tão grande que Jesus não é suficiente para mim. Eu preciso de algo além de Jesus. Eu preciso de um significado que não vem de Jesus. Ou eu preciso de um homem, ou eu preciso de uma mulher. Eu preciso de sucesso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que mais Deus podia nos dar? Paulo diz assim em 2 Coríntios 9,15: graças a Deus pelo seu dom inefável. É o pecado que faz você querer mais do que o que Deus deu. É o pecado que faz você dizer que seria feliz, não com o que Jesus é. Muitas pessoas hoje, mesmo na igreja, dizem assim: isso aí é simplista. Então é o pecado que faz isso. Não acha simplista ter um homem vai me fazer feliz, mas ter Jesus vai me fazer feliz. Ela só acha simplista. É o pecado. O pecado, quando Jesus veio ao mundo, olhou para as trevas e amou as trevas. Então é o pecado. O pecado é assim, é um fermento. Ele fermenta toda a massa. Esse é o espírito do pecado. Tudo que o pecado faz é fazer você gostar de qualquer coisa, achar que qualquer coisa será melhor para você do que Cristo. Aqui está o oposto do que está trabalhando no coração do pecado. Se nós vermos realmente o que Jesus é, o que Ele é infinitamente, o que Ele se tornou e como Ele deu sua vida. O apóstolo diz: com grande amor o Pai nos amou, nos dando o seu Filho amado. Tu vê como ele se sente amado? Tu vê como ele está espantado com esse amor? Que grande amor! Essa pessoa não está pedindo nenhum sinal. Ele não consegue sequer imaginar algo que fosse maior do que aquilo que Deus deu. Para as pessoas que querem algo mais do que Jesus como um sinal do amor de Deus, a resposta de Jesus é aquele suspiro que ele deu para os fariseus e dizer: nenhum sinal vai ser dado a você. Do cuidado
do amor, da beleza do Pai. O único sinal que Ele tem sou eu. Se isso não te satisfaz, você ficará eternamente insatisfeito, eternamente sedento, eternamente faminto, eternamente infeliz, porque esse pecado no seu coração que amarga a sua vida, que te faz infeliz, ele é um fermento. Ele vai azedar a sua vida não durante os próximos anos até você morrer, mas daqui a 1 bilhão de anos ele vai estar se tornando mais amargo em você, porque o pecado, como um fermento, nunca para de crescer e sugar toda a doçura da vida. E eu sou toda a doçura que existe, criada para o seu coração. Se há uma coisa que a nossa igreja precisa, a igreja da nossa geração, é começar a ver o pecado como Deus vê. Mas essa cultura nossa está simplesmente banindo o pecado da vida. E então está banindo com isso toda a beleza do Salvador, toda a suficiência. E nós vamos estar pedindo outra coisa a Deus. Ah, Deus, eu tenho tantas síndromes e problemas, mas se tu fizeres aquilo, se tu fizeres aquilo outro. Ah, Deus, se tu acabar com o Império Romano, eu vou ser feliz. Isso é só o sinal que os fariseus querem. Isso está contando uma história horrível ao seu respeito, de como o pecado, como um fermento, levedou a massa e está azedando a sua vida. Você é infeliz, então vai piorar. Porque o fermento vai comendo açúcar e vai ficando tudo azedo. Só o pão do céu seria uma solução para esse amargor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to